essa mecânica intraarticular, tudo isso é importante ter esse entendimento, né? Quando a gente faz a dorsiflexão ali, esse deslocamento, né? Essa relação do côncavo e convexo, né? Como é que o talos ele se comporta, né? Que é uma superfície côncava, né? Em relação à, à tíbia e à fíbula, né? Então, essa restrição de movimento que é bastante comum, né? De dorsiflexão, que a gente vai medir. Não que o paciente não vai ter uma perda de plant, ele vai ter também, mas a dorsiflexão ela tem uma importância bem grande aí nas nossas funções, né? Já está acabando minha voz. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então a gente estava falando aqui de artrocinemática, né, de ADM, a gente falou de ADM, e de artrocinemática corrobora com essa perda de amplitude de movimento, né? A gente tem uma perda de amplitude de movimento, a gente vai fazer o teste de Lange, que eu vou mostrar para vocês. Eu pulei isso, eu não falei. Então a gente vai fazer o teste de Lange, que é um teste para a gente verificar a dorsiflexão em cadeia cinética fechada, né? Uma vez que a cadeia cinética fechada ela é extremamente funcional. A gente vai avaliar funcionalmente, além da sensibilidade, né, desse teste. Sensibilidade e especificidade também. Então, a artrocinemática, a gente vai ter um desajuste, né, uma falha posicional aí do talos na articulação talocrural, né, enfim. Então, há um deslizamento anterior do talos e levando uma restrição do deslizamento posterior durante a dorsiflexão. Então, a gente vai avaliar isso através do teste de deslizamento talar posterior. Força muscular é mais um parâmetro que a gente tem que levar em consideração, uma vez que o déficit de força aumenta a propensão de instabilidade crônica, né, articular do tornozelo, ou seja, paciente com uma fraqueza da musculatura, né, um atraso de resposta muscular, né, esse paciente ele é bem característico, isso é bem característico de um paciente com instabilidade, né? Então, o paciente está com uma fraqueza muscular, ele tem pouca resposta motora, né? Então ele está mais propenso à recidiva de entorses, né? Então a gente padrão ouro, né? Como avaliar ou através de um isocinético, né? Que é um aparelho de 300 mil, 400 mil, ou então através de um isocinético isométrico, um isocinético, melhor dizendo, ou então através de um isométrico, um dinamômetro isométrico, que é o handheld. A gente não tem isso na clínica, nem eu tenho também. É uma célula de carga, né? A gente vai medir a força do paciente, ao invés de medir manualmente, que é subjetivo, a gente vai medir em quilograma-força, por exemplo, em newtons, em unidade de medida. Então, a gente mede com um lado contralateral e aí a gente vai ter um parâmetro, né? Então, o paciente que tem uma diferença aí de 10% de um lado para o outro é clinicamente importante aí. Então, a gente já pensa no déficit de força para esse paciente. Mas a gente vai medir ali, vai ver manualmente, vai ser a forma como a gente tem lá no consultório, lá na clínica. Equilíbrio estático, então o equilíbrio estático ele também está associado, pacientes que têm algum déficit no equilíbrio estático, eles estão mais propensos a desenvolver instabilidade crônica do tornozelo. A gente pode mensurar isso com um teste que chama-se Balance Error Score, que é um teste, é uma sequência de testes, né? O paciente ele fica no apoio bipodal, fecha os olhos e alguns parâmetros são marcados ali, né? Então o paciente tem que ficar por 20 segundos naquela posição
né, sem se mexer. E depois a gente passa para o apoio unipodal, depois passa para o apoio unipodal num colchonete, né? Pode fazer sem um colchonete também, pode fazer só com apoio unipodal no plano. E aí a gente vai mensurando, são alguns fatores, se o paciente abre o olho, se ele desvia da posição, se ele tira a mão da cintura, né? Então é um teste funcional. Tá? Outro parâmetro que a gente vai levar em consideração é o equilíbrio dinâmico, no qual também vai estar associado a uma alteração nesses testes de equilíbrio dinâmico. O paciente com déficit de equilíbrio dinâmico, ele está mais propenso a desenvolver instabilidade crônica articular, né? Então a gente vai fazer aí o Star Excursion Balance, ou então a gente pode fazer também o Y-teste, que é um outro teste mais prático de ser feito e também tem uma boa acurácia, tá? É um teste dinâmico. A gente vai avaliar a marcha desse paciente, então visualmente, se o paciente claudica, se o paciente não apoia o peso, então é uma escala visual da marcha antálgica do paciente. Nível de atividade, é a escala de Tegner, que é uma... Eu não sei se eu coloquei aqui, mas eu posso abrir aqui para vocês. Mas é uma escala que vai desde o sedentarismo até um atleta que participa de competição nacional, enfim, que são atletas profissionais, né? Então vai de 1 a 10 o nível de atividade desse paciente. Então, desde um sedentário até um paciente que faz atividade uma vez na semana, ou pacientes que fazem atividades recreacionais por 5 vezes na semana, até atletas que disputam competição nacionalmente, são atletas profissionais, né, que vivem disso. Então, essa é uma escala de nível de atividade física, vai de 1 a 10, né, sendo 1 sedentário e o 10 o atleta profissional, né? Atleta profissional que assim, tá no nível A, né, de competição, né? Seria um atleta do Flamengo, no caso, né? Alto nível de performance, jogador de futebol. Então, aqui para dor, escala numérica de dor, né? Então, essa escalinha aqui, sem carinha, sem nada, tá? Sem carinha, sem cor, sem nada. Porque isso, se a gente coloca carinha, a gente bota cor, isso tem um apelo afetivo, né? Emocional. Então, a gente coloca essa coisa seca mesmo para a gente poder ver e o paciente vai anotar aonde que ele vê, onde é que ele se vê, né, em relação à dor. Se é 0, que é ausência de dor, ou se é 10, dor máxima, né? Então, isso aí já está bem entendido por vocês, acredito eu. Então, o edema, a gente vai mensurar com essa medida de figura em 8. A gente vai passar pela base navicular aqui e pela base do 5º metatarso, tá? Vai circundar o tornozelo de forma a fazer um 8 e vai fechar na região anterior do tornozelo, no sulco ali, entre a tíbia e a fíbula, bem na região de interlinha articular. Tá? Então, a gente transpassa o tornozelo, faz um 8, cruza a articulação e fecha ali na frente do sulco ali, né? Na região da sindesmose, ali no sulco entre a tíbia e a fíbula, tíbio fibular. Tá? Então, essa medida ela pode ser feita tanto na posição neutra do tornozelo, como na posição de 20 graus aqui. Aqui o paciente está a 20 graus de plantiflexão. Tá? Então, em posição neutra, teve uma reprodutibilidade melhor. Tá? A gente pode fazer das duas formas. Beleza, pessoal? E aí a gente vai medir do lado contralateral e aí vai mensurar lá, vai ver o quanto que tem lá, de meio centímetro, 1 centímetro, mais de 2 centímetros, vai ver o quanto de edema que esse paciente tem. E daí é um parâmetro para a gente poder ir vendo
a diminuição desse quadro, né? Enfim, de acordo com a nossa intervenção, se a gente está conseguindo diminuir o edema desse paciente. Ah, vai medir toda a sessão? Não, não precisa, né? Senão gera até ansiedade no paciente. Pessoal, antes de eu passar, só um minutinho, deixa eu só fazer uma coisa aqui que é problemática. Que é só... Vamos lá. Então, para amplitude de movimento, como a gente falou, a gente vai testar em cadeia cinética fechada, né? Que é o teste de Lange, que avalia a dorsiflexão em cadeia cinética fechada, que é funcionalidade. Então, a gente vai ter como valor indicativo de déficit abaixo de 38 graus. Tá? Essa mensuração a gente pode fazer através de um inclinômetro, um aplicativozinho que a gente tem de celular. Existe a possibilidade de fazer também com fita métrica. Tá? Mas, enfim, fita métrica tem que ter uma diferença aí, a nota de corte é de 9 centímetros, que é a diferença do segundo dedo para a parede. Tá? Esse aqui é um vídeo que eu torço para que passe, no qual a gente vai ver aí o teste de Lange. Pessoal, espera aí, eu vou abrir o documento aqui, só um minutinho. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Três Grupos. Hoje nós vamos mostrar para vocês como avaliar a dorsiflexão de tornozelo. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vocês estão vendo a minha tela, não? Não. Não, professor. Não. Eita. Ah, meu Deus. Agora estamos vendo, professor. Porque o vídeo está passando. Eu fui abrir o arquivo. Manda o link, professor, depois. Eu posso fazer isso. Vocês já viram esse teste alguma vez? Qual o nome? Já viram? Alguém já viu esse teste? É um teste até bem conhecido. Poxa. É porque ele não passa quando eu coloco no... Espera aí, pessoal. Vou pedir paciência de vocês aí.
Então, pessoal, eu vou descrever aqui o teste, tá? Vamos ver se vocês conseguem visualizar com a imagem aqui. Eu não estou conseguindo, eu tenho o vídeo, eu tenho esse vídeo ali nos meus arquivos, mas eu não consigo compartilhar, não estou conseguindo compartilhar aqui. É um problema entre o computador e a cadeira aqui. Mas de qualquer forma, isso é bem fácil de acessar. Então, assim, a gente vai posicionar o paciente, tá, próximo à parede. Então, como eu falei para vocês, a gente tem duas formas de mensurar isso. Ou com fita métrica. Olha aí, tá passando? Hoje nós vamos mostrar para vocês como avaliar a dorsiflexão do tornozelo. Tá passando, professor. O déficit de dorsiflexão do tornozelo tem sido associado com alguns doenças, como tendinopatia do calcâneo, tendinopatia patelar e disfunções do movimento humano, como o valgo dinâmico do joelho. Vocês conseguem O ouvir? imperativo para o fisioterapeuta e profissional de educação física que estejam lá Mais ou menos. fazer a avaliação do dorsiflexão do tornozelo, você vai precisar de duas fitas. A primeira fita, a fita métrica, vai estar sobre o solo e a segunda fita perpendicular a esta sobre a parede. O atleta vai se posicionar colocando o segundo dedo sobre a linha ao solo, alinhado com o centro do calcanhar. Durante a avaliação, você deverá instruir o atleta, o paciente, para não realizar a rotação do quadril ou rotação do tronco associado. Além disso, durante o movimento de dorsiflexão, ele não poderá levantar o calcanhar. Na hora da mensuração da amplitude, você pode escolher mensurar com o inclinômetro, que vai estar posicionado 15 centímetros abaixo da taxa, sobre a velocidade inferior da tíbia, ou a distância entre o segundo dedo e a parede, com a fita métrica ao solo. Dessa forma, ele vai fazer 5 inclinações máximas e você vai mensurar a amplitude. Conseguiram ouvir? Conseguiram ouvir o áudio, pessoal? Sim. Viram o vídeo? Então, o paciente ele vai se posicionar contra a parede. A gente só tem que se atentar às compensações, né, de tronco e de quadril, tá? E ele vai levar o joelho em direção à parede, ou seja, vai fazer uma dorsiflexão, cadencinática fechada, né, e flexionar o joelho. A perna de trás, pouco importa, tá? Mas o que é importante é dele não desviar o quadril e tronco e não retirar o calcanhar do chão, tá? Então a gente tem que ficar se atentando ali para ele não levantar o calcanhar. Então eu posso mensurar de duas formas, com o inclinômetro a 15 centímetros abaixo da TAT, né, a tuberosidade inferior da tíbia, ou então eu vou mensurar a distância da parede. Ou seja, colocou ali o paciente próximo da parede, a, sei lá, 10 centímetros da parede, e pede para ele encostar. Se ele encostar, você vai chegar 1 centímetro para trás, mede de novo. E vai chegando 1 centímetro a centímetro para trás até que ele não encoste. Entendeu? Então, o último parâmetro vai ser aonde ele não encosta, mas não encosta assim, a poucos centímetros, a milímetros da parede, né? Então, aquele ali vai ser o ponto que a gente vai anotar em centímetros. Eu acho em grau mais fácil. A gente coloca ali, coloca o quilômetro na canela do paciente, não precisa ficar botando distância de parede e tal. A gente só coloca o paciente para ir em direção. O que é importante só é toda vez que a gente for mensurar, a gente mensurar do mesmo ponto. Por exemplo, lá na clínica lá tem as macas, aí tem os azulejos, né? Então, perto da maca tem a emenda ali, né? Então, a gente coloca sempre naquela mesma maca, naquela mesma emenda, naquele mesmo lugar. Então, a gente vai sempre ter o mesmo parâmetro, tá? Para não ter desvio aí. Beleza? Então, essa é a forma que a gente vai avaliar a dorsiflexão, desculpe. Uma outra forma que alguns autores falam, não tem quilômetro, enfim, eu quero saber qual é, até mesmo a gente poder determinar ou sugerir qual possível tecido que está comprometendo essa perda de amplitude de movimento, a gente solicita para que o paciente realize o movimento de dorsiflexão ativo, tá?
paciente vai fazer a dorsiflexão ativa. A gente viu ali que ele não consegue executar, não chega até o bloqueio, ele tem um bloqueio motor ali, né? Então ele vai ter uma restrição de movimento para aquele movimento ali de dorsiflexão. Então ele tem uma barreira motora ali, tem um bloqueio, né? Então ele não executa o movimento completo. Então, qual que é o motivo? É um motivo, a causa é muscular ou é articular? Né? Então, partindo daquele movimento ativo ali do paciente, onde ele vai ter uma barreira motora, a gente vai fazer movimentos passivos. Então, a gente vai pegar o pé do paciente e vai levar passivamente. Se a gente observar que ainda há uma barreira mecânica ali, a gente não consegue levar mais, ou seja, não cede, a gente sugere que seja uma perda ou um bloqueio, uma falha articular, né? Então, é uma questão artrocinemática, como a gente falou lá anteriormente. Provavelmente esse talos está mais anteriorizado. Então, quando a gente leva passivamente e há um bloqueio, a gente não consegue levar mais, não cede, o tecido não cede, provavelmente é uma questão articular. Está mais relacionado a uma falha mecânica, né? Então, ou seja, mobilizações articulares ativas e passivas vão ser interessantes para esse paciente. Mas quando a gente faz esse movimento passivo e há uma restrição também de amplitude de movimento, né? uma mobilidade parcial, e tem uma resistência do tecido mole, ou seja, a gente vai vendo que vai cedendo, né? É mais tecido mole. Então, provavelmente, gastrocnêmio, solear, os músculos antagonistas a esse movimento, né? Os músculos posteriores da perna, eles estão mais retesados. Então, a gente vai ter que lançar mão de técnicas aí para liberar essa musculatura, né? De distensionamento dessa musculatura. Ou seja, então, entenderam? Quando a gente leva e a gente sente que vai cedendo. À medida que a gente faz o movimento, vai cedendo. Tá? Então, há um encurtamento dos antagonistas. E quando a gente faz o movimento passivo e não tem resistência nenhuma, e o paciente realiza o movimento total ali, tem uma amplitude de movimento legal, né? Quando a gente leva passivamente e vai, o pé vai todo, né? Tem a dorsiflexão íntegra, a gente vai levar em consideração o tecido muscular que está comprometido, mas não por encurtamento, mas sim por fraqueza. Os agonistas não conseguem executar o movimento completo. Então, ele está com uma fraqueza de tibial anterior, de fibulares aí, tá? De extensores dos dedos. Tá? Então, é mais um parâmetro aí para a gente levar em consideração uma alteração muscular. E quando a gente faz um movimento passivo de dorsiflexão e ainda há uma barreira motora, né? O movimento ele é parcial e o paciente relata dor, então a gente leva em consideração uma restrição álgica. Então a gente não consegue executar o movimento todo porque o paciente relata dor, ele tem que parar. Tá? Então, por uma questão de dor. Ou então, quando a gente coloca resistência, o paciente não consegue fazer, também vai ser uma fraqueza muscular. Coloca uma mínima resistência ali, o paciente não consegue fazer. Tá? O paciente aí grau 3, por exemplo. Tá? Beleza? Vamos seguindo. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Força muscular, como eu falei, padrão ouro é o dinamômetro isocinético, que é esse aparelhinho aqui. Vocês estão vendo aí?
né, acoplado a um computador, né, um aparelho aí que é padrão ouro aí para a gente avaliar pico de torque, avaliar relação das lojas, né, da cadeia anterior, da cadeia posterior, enfim. É um aparelho aí que custa aí 300 mil, 400 mil reais. Ou então o dinamômetro isométrico, ou handheld, que é esse aparelhinho aqui que ele vai dar vai calcular em newtons ou quilograma-força, né? Então, a gente acopla aqui a articulação, né? Ou, na verdade, não a articulação, mas o membro a ser avaliado, e aí pede o paciente executar aquele movimento. E aí, máximo de força que ele puder fazer, foi lá, pá, fez o exercício, o movimento isométrico, né? Ou seja, não tem amplitude de movimento, né? Então, a gente vai medir só naquele grau, que nessa figura aqui está demonstrando aí, sei lá, acho que é uma flexão do hálux. Mas esse mesmo aparelhinho aqui, a gente pode botar aqui na sola do pé e pedir para ele fazer a plantiflexão, botar no dorso e pedir para ele fazer uma dorsiflexão. E daí a gente vai avaliando em quilograma-força ou em newtons. A gente avalia do lado contralateral e vê o quanto que o paciente perdeu. 10% é uma perda, mais de 10% é uma perda significativa. Mas a gente vai usar lá o teste de função muscular mesmo. Testes ortopédicos. Então, os testes ortopédicos que a gente já falou aí são 2. Então, a gente tem o teste ortopédico de gaveta anterior, no qual a gente vai detectar uma possível lesão do talo fibular anterior. Tá? Então, possível lesão do talo fibular anterior. Então, a gente distalmente, a gente vai posicionar a mão na região distal, né, da canela aí, da perna do paciente, e com a outra mão a gente vai lá no calcânio, Oi. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Já tem para mais de 30. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Oi, alguém está falando aí comigo? Pessoal, tudo bem? Posso seguir? Vamos ver se vai passar aí o teste. Vocês estão vendo? Bota um dedinho aí se estão vendo. Tô vendo, normal. Beleza. Decúbito dorsal com o Também pé tô relaxado. vendo. O fisioterapeuta deve estabilizar a tíbia e a fíbula. Vocês conseguem ouvir também? Daiane que está no ônibus aí, tadinho. Eu tô ouvindo. Vamos lá. Teste de gaveta anterior do tornozelo. O paciente fica em decúbito dorsal com o pé relaxado. O fisioterapeuta deve estabilizar a tíbia e a fíbula com o pé do paciente em 20 graus de extensão e tracionar o talos para a frente da articulação talocrural. O sinal é positivo quando ocorre translação anterior aumentada ou sinal de depressão, e o diagnóstico é de laceração do ligamento talofibular anterior. Então, deu para ouvir aí? Então, a gente vai estabilizar a tíbia e a fíbula, vai posicionar a mão na região do calcânio, né? Posicionar o pé a 20 graus, mais ou menos, e vai fazer um deslocamento anterior do tornozelo. Então, o teste ele é positivo quando há uma translação anterior, né? A gente vai ver um excesso de mobilidade aí. Ou às vezes até aparece um sulco ali, né? Um gap grande ali.
Então, isso é sugestivo de lesão do talo fibular anterior, né? Como a gente falou, é o ligamento aí que mais é acometido. Beleza? Esse aqui é um teste de inclinação lateral, tá? É um teste bem simples também. A gente vai, na verdade, vai simular até a própria lesão, né? O mecanismo lesional. Então, o paciente também na mesma posição, decúbito dorsal, pé para fora da maca. A gente bota o pé em 90 graus, na posição neutra. Vai apoiar na região do calcâneo. Uma mão estabiliza a tíbia e a fíbula. A outra mão vai aqui por baixo, na região do calcâneo. Né? O pé está aqui a 90 graus, né? Em posição neutra. E aí a gente vai levar o movimento de inversão. A gente vai ver uma inclinação excessiva do talos medialmente. Tá? Então, é um teste em estresse. Então, o paciente ele vai apresentar uma hipermobilidade, um aumento da mobilidade para esse movimento. Tá? Então, esse teste é positivo e ele é indicativo de uma lesão de calcâneo fibular. Ele é indicativo, ele é sugestivo de. Tá? Beleza? Então, há um deslocamento excessivo do movimento subtalar aí para inversão. Tá? Sugestivo de lesão do calcâneo fibular. Tá? Testes clínicos. Beleza? Vamos seguindo? Então, pessoal, isso aqui é um consenso, mais um consenso, um outro consenso aí que saiu em 2018 também. Ele fala de diagnóstico, tratamento e prevenção para as entorses de tornozelo. Então, é um update, né? Então, é uma atualização das evidências, dos guidelines clínicos aí. Tá? Eu só fiz um recorte aqui, posteriormente, tudo que eu estou falando aqui é muito embasado nesse artigo também, mas algumas pessoas me perguntaram, tá, professor, mas e aí eu vou indicar cirurgia para esse paciente quando? Por exemplo, lá na lesão grau 3, né, que é uma lesão extensa, onde há comprometimento de mais de 2 ligamentos, inclusive, há uma instabilidade grande. Quando que esse paciente vai fazer a cirurgia? Quando é que encaminha? Primeiro, o tratamento fisioterapêutico conservador, ele é sempre o melhor caminho inicialmente, né? Ao meu ver. Claro que a gente vai ter que avaliar quem é esse paciente. Ele é um atleta de alta performance, né? Um cara que está aí, vai competir, ou compete, ou um praticante de atividade física. Então, isso tudo na história lá a gente já colheu, né? Mas o que os estudos mostram, e eles levaram em consideração dor, edema, amplitude de movimento, restrição de amplitude de movimento, complicações e não retorno aos esportes, ou seja, o paciente não retornar ao nível de atividade dele, todos esses 5 parâmetros foram levados em consideração e avaliaram RCTs, que são ensaios clínicos, né? Então, são estudos, pegaram 14 estudos, 14 ensaios clínicos aleatorizados, né, para avaliar dor, 12 ensaios clínicos para avaliar edema, 7 para avaliar restrição de movimento, 14 complicação e 4 para não retorno ao esporte, né? Então, a gente vê que tem um número maciço, sim, de um N maciço, né? Então, para dor, a cirurgia ela foi mais indicada, né? Quando a gente avalia todos esses estudos, o que os estudos mostram, né? Ensaios clínicos mostram intervenção. Quando a gente quer saber se uma intervenção serve, a gente procura ou revisões sistemáticas ou ensaios clínicos aleatorizados, né? Então, esse estudo, que é um guideline, na verdade ele pega vários estudos, ele separou por cada item aqui, né? Tanto dor, quanto edema, quanto restrição de movimento, quanto complicação da cirurgia, quanto não retorno para a atividade. Tá? Então, para dor, a cirurgia é mais indicada. Para edema, não houve uma diferença significativa entre ambas as intervenções.
Para restrição de movimento, tratamento conservador. Quando a gente fala de tratamento conservador, é exercício, mobilização, enfim, tratamento fisioterapêutico, né? As complicações, obviamente, o conservador ele é mais indicado. E para retorno ao esporte, não houve diferença, mas há diferença sim. Quando a gente pensa em retorno ao esporte, esse paciente ele tem menos propensão a desenvolver uma instabilidade crônica do tornozelo. Então, quando a gente pensa no paciente, um atleta de alta performance, de repente a cirurgia, se não houve sucesso com tratamento conservador, a cirurgia ela pode ser bem indicada, tá? Já que esse paciente ele evolui com menos dor e evolui com menos instabilidade, né? Com menos instabilidade. Isso não foi avaliado aqui, né? Então, a instabilidade, a gente vê que o paciente ele evolui melhor, né? Quando faz a cirurgia, há uma estabilidade articular maior. Mas, em contrapartida, o tempo que o paciente fica imobilizado, a gente tem uma repercussão clínica, ou seja, de atrofia muscular, de perda de amplitude de movimento, para esse paciente que fez a cirurgia muito maior, né? Porque tem que esperar cicatrizar, né? Fez uma incisão ali, costurou, fez ancoragem, então tem todo um tempo de recuperação, de não mobilidade dessa articulação, de imobilidade, melhor, dessa articulação, que vai desenvolver atrofia muscular, restrição de movimento. Então, isso são algumas complicações que podem vir associadas ao processo cirúrgico, tá? Mas o procedimento cirúrgico ele pode ser indicado, mas em alguns casos, onde há um insucesso com o tratamento conservador e dependendo das atividades que esse paciente executa, né? Então, a gente pensando em não ter instabilidade e uma melhora da dor a curto prazo, então são dois parâmetros que a gente pode levar em consideração